Chegou a hora do descanso obrigatório. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Descanso Obrigatório, o maior podcast do mundo sobre enduro equestre. Internacional desta vez. Primeiro convidado internacional, um brasileiro, mas que desde o princípio da carreira já se internacionalizou. Foi o primeiro brasileiro a ganhar uma prova no exterior. De 160, porque inclusive o pai dele outro dia corrigiu todo mundo. 120 foi o André na França, né? Ah, ganhei com o Shogun. Pouco tempo antes. Arroio, filho. É importante a gente deixar isso aqui. Alguns falam que é o bom. Silvinho, exatamente. Silvinho, não é o Silvinho ruim, é o Silvinho bom, exatamente. E aí, Silvinho, você veio aqui no Albar e a gente te laçou para você vir dar uma palavrinha para nós aqui. Pô, um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Dois grandes amigos que a vida me deu, que o enduro me deu. E mesma idade, inclusive. Mesma idade. Na média. Acho que na média sou com o André, mais ou menos a mesma idade. E bom, vamos aí, vamos conversar. Sem polêmica, né? Não, esse aqui vai ser fácil hoje. Né? Você Quantos anos no Catar? Você vai colocar o Facebook depois, as coisas de árabe? Não, aí não vai. Quantos anos no Catar? Tô indo pro meu 10º já. 10 anos já? 2010. Não, tô indo pro meu 9º, desculpa, 9º. Foi 9 de setembro de 2010 eu comecei em Florac foi a primeira prova que eu fiz. E quando você foi morar? Morar em novembro. Primeiro de 2010, de 2010, Depois vai fazer 9 anos. Depois do Mundial de Kentucky, do World Equestrian Games, que foi o primeiro grande campeonato que eu fiz com eles. Aí a gente saiu da França e fomos pra... Você deve estar fazendo alguma coisa certa, porque ficar num ambiente instável, assim, cheio de briga por 9 anos... Mas você sabe que às vezes eu acho que é mais o convívio e tem que saber levar, né? Tem que saber engolir alguns sapos e aconteceu uma mudança aí há 3, 4 anos atrás, que queriam mudar todo mundo. E o pessoal que entrou, achei que ia estar mandando todo mundo embora, inclusive eu e o rapaz que virou chefe e os treinadores, que eram os meninos que montavam desde quando eu conheci com 18, 19, falaram, não, o veterinário fica, os outros podem ir. Então foi um reconhecimento, mais um negócio que aconteceu na época que eu fiquei super feliz e mostra como é, porque já estendendo antes de falar, a gente passa muito tempo junto na equipe, a gente faz o summer trip de 3, 4, 5 meses, é o tempo todo junto, é o tempo todo mesmo hotel, almoçando junto, jantando junto, fica cavalo, amigo. Passa mais tempo com eles que a Paula, sabe? E come junto, almoça junto, café junto, das 7 da manhã a 11 da noite, vira família. E é isso. Então, como é que é criar os filhos aqui fora do Brasil? Cara, o Gabriel, a gente teve um pouco de dificuldade, porque a gente também não sabia nada, né? Então, ele foi com 4 anos, aí ele foi aí começou a aprender inglês, e foi engraçado, porque o ensino é diferente, como ensina a falar inglês lá, né? Não é igual a gente aprende nas escolas de língua aqui, né? Então ele ia pra lá e ele vinha falando uma coisa e a gente falou, mas não é assim, tipo, o C, né? Tipo, B, K, D, T. E a gente fala, não, é D, C, I, não é que merda que é essa de né? Então a gente foi aprendendo aos poucos. Aí com os outros dois já foi mais fácil, que nasceram lá, né? E tá. Mas é bom, um lugar como o Catar, que é muito seguro, que é o que mais vale, como passo muito tempo viajando. A Paula, os meninos ficam muito tempo sozinhos lá também, então, mas eu viajo tranquilo, sem preocupação nenhuma de acontecer alguma coisa, de assalto, essas coisas, sabe? Então é bem bom. E o que mudou a sua cabeça de enduro? Como você vê o esporte, como você vê o treinamento, de quando você foi até hoje? O que mudou minha cabeça foi que eu comecei a acreditar muito mais nas coisas. Deixei de ser muito
prático, teórico, assim, tipo, não pode fazer isso porque tal, porque acontece isso, não sei o que. E eu vi coisas que presenciei coisas assim que eu não é possível o que está acontecendo. E fiquei muito mais humilde. Porque eu acho que a gente, como a classe veterinária no geral, como a gente trabalha muito, a gente é o nosso chefe mesmo, né? A gente tende a ser o que a gente fala, pronto. Ainda mais aqui no Brasil, que o pessoal que monta e tal não tem um contato, um convívio tão grande com o cavalo, não são profissionais. O profissional é o veterinário. O que o veterinário fala é lei. Assim, né? É lei. E lá eu aprendi a ser mais humilde. Escutar quem trabalha com você. Escutar e saber que tem um chefe, que o treinador é mais importante que o veterinário. Muitas vezes. Lá nos Emirados, eles que mandam, eles que são o chefe. E eu vi coisas assim. E ainda vejo, assim, é igual. Teve uma vez que foi engraçado que a gente tinha um cavalo que tinha tido um problema no tendão um tempo atrás. E eu tava sem meu aparelho de ultrassom lá. E perto de onde fica, lá em Gaillac, que é Toulouse, tem o veterinário da equipe francesa de salto. E ele foi lá na fazenda para checar alguns cavalos. E meu chefe na época pediu para ele fazer o ultrassom do cavalo. Ele falou, não, esse cavalo nunca corre mais, esse cavalo pode aposentar, não sei o que e tal. Aí eu fui embora, o cara foi embora, chegou lá, meu chefe falou, não, ele vai correr sábado, 90 quilômetros. O cavalo foi lá e ganhou a prova. Fez a prova e ganhou. Falou, não, que enduro é diferente. Enduro não tem nada a ver com isso. E a gente vê muito tipo de lesão, cavalo com lesão feia, com algumas, às vezes até fratura em boleto, que acaba e que faz, e tem cavalo também que não acha nada e manca por qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que... Não lembro se foi na Normandia ou em algum mundial que você falou que tinha um cavalo que tava com CK lá em cima. Medalha de bronze, eu tenho guardado o cartão dele até hoje, o exame de sangue e o cartão dele. Ele largou com CK de 5.900. CK normalmente é... Explica pra turma aqui. CK é a enzima muscular que geralmente a gente usa para ver lesão muscular ou desgaste muscular, que geralmente fica ali em torno de 100, 300, 400. Ele estava com 5.900. 5.900 no dia antes da prova. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi também. E aí tinha o cavalo era do Alex Luque, da Espanha, antes de ter vendido para o Sheik. Esse cavalo não era do Chacab, era do outro Sheik lá do Catar, que estava com a gente na equipe. E a gente, pô, o que vai fazer? Mas a égua estava perfeita, a égua não tinha. E ele falou assim, ó, Silvinho, eu vou fazer o seguinte, vamos apresentar todos os cavalos, eu vou montar na égua e eu vou dar um pau nela. Se ela chegar sem estar suando muito e chegar batendo 60, 64, pode pôr que ela vai acabar a prova. Era uma cháguia. Dito e feito. O Alex saiu igual um doido. A égua chegou, botou o relógio, 58. Não travou, não fez nada. Foi pra prova. Né? Foi medalha de bronze, mas aí também foi medalha de bronze naqueles acasos, tipo, não acasos do esporte, mas aquela coisa que acontece, ela trotou feio no terceiro anel, assim fala, puta, mancou, né? Vai sair. Foi pra representação, o cara também mexeu lá, aqueceu ela bem, passou, firmou de um jeito, foi embora, medalha de bronze no World Equestrian Games. Esse esporte só acaba mesmo. Eu falei ontem aqui, é o esporte mais maluco do mundo. É né? doido. Porque a prova só acaba depois que você chegar, você chega, não sabe se levou, o segundo não sabe se quantas vezes a gente já viu o primeiro, segundo e terceiro chegar e ganhar o quarto colocado. Só nós malucos para fazer esse esporte mesmo e participar disso. E viciante. É viciante. É duro explicar para os outros. A gente acorda às 4 da manhã
Quando você acorda, você fala, puta, por que eu escolhi esse esporte aqui? Eu Ah, tava já- louco. Aí no meio do dia você lembra, né? Por que você Aliás, escolheu. a gente que é veterinário, eu que trabalho lá, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, porque vai todo mundo embora, vai todo mundo premiação e eu fico com os bichos lá no soro, porque eu faço soro em quase todos os cavalos que acabam prova, eu faço Soro de conforto. soro de conforto e até porque você geralmente pega caminhão. Não, no Catar a gente dá no próprio estábulo que volta e já dá lá, mas eu dou. Até porque a exigência é muito, porque daqui a pouco não fica um mês descansando. Uma prova de 160 ele não vai ficar um mês descansando 2 meses no piquete. Geralmente com 10 dias eles já estão voltando a treinar e. Os árabes são muito criticados, né? Os árabes como um todo. Mas eu acho que o esporte deve muito a eles a evolução do esporte, que é uma coisa fenomenal. Acho que é o esporte que mais evoluiu nos últimos anos. A velocidade que a gente fala, que a gente anda hoje, se você falasse isso há 10 anos atrás, iam te chamar de mentiroso, assim, de mentiroso, louco, iam te chamar de qualquer outra coisa. Então acho que essa é a parte boa dos árabes aí, que você acha que o esporte vai continuar dessa maneira? Você acha que existe um exagero na velocidade? Você acha como é que você vê essa posição? Você acha que a gente está chegando perto do limite? Eu acho, assim, primeiro eu acho que tem que fazer uma divisão nesse Árabes. porque eu acho que a gente, isso é normal, é um erro que quando eu fui pra lá também cometi, achava que todo mundo era muçulmano, todo mundo era talibã, e eu aprendi que árabe é uma coisa, muçulmano é outra, e todo árabe é muçulmano, mas nem todo muçulmano é árabe. É uma cultura, cada um tem uma cultura diferente. E na relação ao enduro, Emirados e Bahrein é uma coisa totalmente diferente de Catar, Oman. É uma... Politicamente também, né? Politicamente. Geopoliticamente, eles estão com um problema na Copa do Catar porque são mas brigados com Emirados. Emirados e Bahrein, eles têm o sheik, o presidente do país, o Crown Prince, montando, investindo, pressão em resultado, em VET-check, na FEI e tudo. Eu trabalho no Al Shakab, que é um dos maiores centros equestres do mundo. É do governo. Só que é da Qatar Foundation. Tá. Eu não tenho um sheik junto comigo. E tem alguém que chega lá, o presidente da FEI e fala, tem que ser assim. Não tem. Uma história assim. Na Normandia foi o Sheikh Abdullah, foi uma primeira vez que foi um sheik assim, ele foi primeiro-ministro do país por 7 anos, um cara que foi representante na ONU e tal. E na Normandia, quando a gente chegou, ele era o nosso chefe de equipe. Tapete vermelho no VET-check. Doutor, tudo bem e tal, não sei o que, e tudo que você precisar, o que você quiser, e pá, e tal. Uma semana depois, a gente tava em Florac. Florac é aquela prova itinerante, doideira, e para carro, arma o piquete, né? Uma dessas saiu o cavalo que estava na frente, nós estava na frente, e a gente botou do lado do caminhão, para deixar ele descansando. O mesmo cara, que foi super simpático, estava uns 100 metros assim, de distância, e começou a xingar a gente. Não pode esconder o cavalo atrás do trailer, não sei o que, tem que deixar o cavalo à vista e pá, não sei o que. Porra, mas cara, né? E aí o cavalo tá aqui, o cavalo tá aqui, não tem ninguém perto do cavalo, a gente não quer fazer nada e tal. Mas é isso, então acho que tem esse detalhe, é uma coisa meio diferente. Agora, é outro mundo. Outro mundo, não pode nem tentar comparar e nem tentar fazer. É uma estupidez tentar andar do jeito que eles estão andando. Tanto que os uruguaios, que tem muito uruguaio que trabalha lá, muito argentino que trabalha lá, eles tentam e eles fazem. E quem volta com essa mentalidade de fazer igual, o que acontece é estourar todos os cavalos dos caras. E consegue fazer, mas por quanto tempo a gente não sabe. Entendeu? Então é um negócio legal de se ver lá, é uma coisa de outro mundo assim, mas também são condições diferentes para cada país e realidade, entre outras coisas. Hoje o Henrique, na prova de hoje aqui no Albar,
estava preocupado, e o Henrique é uma das pessoas que a gente sabe que gosta de andar rápido, mas ele estava muito preocupado com a velocidade que se andou aqui ontem e hoje, nas provas. Eu fiquei com medo ontem. Ah. Até antes dos cavalos cansarem, pela velocidade que a gente estava fazendo, descendo a galope, solto, morro abaixo, de repente o morro acaba, né? Você chega no plano, o cavalo breca tudo ali num boleto só, numa mão só. É uma coisa que você vê que você está fazendo continuamente, uma hora vai dar merda. Então o Henrique hoje estava muito preocupado. Hoje se andou aí hoje no 80 km, e você viu que a região não Sim. se andou Sim. na região, não é uma região plana, engana muito aqui, engana. não é? E os caras andaram 24 por hora. A gente estava preocupado que a gente está tentando ir para um caminho extremamente perigoso. Eu acho assim, não vejo problema em andar 24 km por hora, se você estiver preparado para andar 24 por hora, tanto cavalo como cavaleiro. Eu acho que isso conta muito. Tem que se tomar muito, assim, geralmente o que eu converso bastante, números são números, é número num papel, assim, sabe? A gente vê, vamos analisar o cavalo, vamos comprar esse cavalo, porque sem ver o cavalo, sabe? Números são, o cavalo demora 4 minutos para baixar, mas você não sabe qual foi a condição da prova, temperatura, umidade, topografia, umidade e tudo isso. Entendeu? São números. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos, eles estavam falando, não, porque levar cavalo tal ou levar outro cavalo. Foi um absurdo o que aconteceu. A gente tinha um cavalo que foi 2 vezes campeão de Florac. É um cavalo que não recuperava muito bem, era um cavalo de um espanhol, que ele não recupera bem normalmente, recupera 5, 6 minutos, mas é um cavalo duro. O cavalo não conseguiu fazer 3 etapas. Por quê? Porque não era o espanhol que costumava montar ele, que estava montando, que isso conta muito. O cavaleiro, uma coisa é você montar todo dia. Eu tenho uma equipe que monta, e os meus cavaleiros às vezes montam todo dia. Só não montam sexta-feira, que é o dia sagrado, que eles têm de descanso, se não tiver prova, lá no Oriente, né? Eles estão montando todo dia. Sábado ou domingo. Não, todos. Eu sei. Então ele sabe o cavalo exatamente como é que respira, como é que A gente vai pra França, a gente fica 4 meses, é 4 meses, de domingo a domingo. Não tem um dia de folga, não tem um dia que você não faça nada. Eles estão montando a cavalo. E um cara, mais que usaram, assim, um cara que eu aprendi muito e eu acho que eu admiro muito, assim, a ele, é o Philippe Thomas. É onde a gente tem os nossos cavalos lá na França. Eu acho que, cara, assim, pra você ter uma ideia, o cara é um robô. O cara sabe tudo que vai acontecer na prova. Ele sabe, tipo, daqui 500 metros vai virar direita. Tudo bem que na França são provas tradicionais que geralmente passa tudo pelo mesmo lugar, mas tanto que o cara é o maior ganhador de provas na França. E o cara sabe tudo, sabe que o cavalo do André abaixa em tantos segundos e faz tanto, sabe, planeja toda aí a prova e sabe onde tocar e sabe onde tirar do cavalo do outro que vai pôr. Eu vi ele ganhando prova com um Pampa do filho dele. Ele tem um Pampa que ele comprou pra jogar horseball, sabe? E aí ele começou a treinar e falou, é bom o cavalo, não, vai ficar pra mim. E aí eu vi ele, tipo, foi na prova de 80 km. Não deu pra ninguém. E assim, na assistência, no meio da rua, assim, tinha uma valeta e ele passa no meio da valeta, ele aproveita os espaços pra deixar os outros pra trás, e vai, sabe? Isso me chamou muita atenção. E eu vi que um dos outros, o Fale, que foi um dos cavaleiros que a gente teve, que agora ele é cavaleiro de corrida, ele pegou muito isso. E muitos dos outros meninos lá reclamavam que meu chefe só dava cavalo bom pra ele, porque só ele ganhava, mas é mentira. Meu chefe dava os cavalos piores pra ele. Mas ele tem um negócio que ele tira do cavalo, ele ajuda o cavalo tanto que é muita diferença. O cavaleiro faz muita diferença também, ajuda muito. Eu vi ele ganhar Florac com um cavalo que não tinha condições.
Ele ganhou aqui, ele tinha feito com o Cataguases, ele nunca tinha montado Cataguases. Me lembro disso. Ele chegou aos 160, veio bater o recorde. Foi aqui, eu acho. Foi em Campinas, no Bagaroli na época. Bagaroli, exatamente. Bateu o recorde de velocidade na época, nunca tinha montado cavalo, quem ficou para trás foi o Rafa com a Fronteira, que na época era uma baita de uma égua. Eu fiquei em terceiro com o Nui. Com o Nui, que é com dois puta cavalos. Puta cavalo, e o cavalo. Eu acho que. Então não é fácil. Com certeza dá pra fazer mais rápido se o cavaleiro ajudar. Ou souber levar, pelo menos. Mas você tem que. As consequências. Mas eles são profissionais também, né? Chega diferente daqui. Sim, eles são profissionais. Exatamente. O André tem coisa para fazer durante a semana. Mas o André, é até bom tocar nesse assunto. Porque o André, quando ele foi profissional, durante o período de tempo da vida dele, foi para o Uruguai, ninguém ganhava do André. Eu sei disso. Entendeu? Enquanto o Pedro agora tá nesse caminho, se você tem condições de fazer, é que é muito difícil, né? Isso aí já entra em outro tema de discussão que é muito longo, o que fazer no esporte e tal, que eu acho que até dá feio esse problema, esse negócio de misturar amador com profissional. A Fê tem um pepino gigante na mão, ela não sabe o que fazer. Porque agora você vai para um mundial que larga 150 cavalos, tem 25 profissionais e 120... Não, tem 25 profissionais, 50 cavaleiros mais ou menos, e o resto... 30 que não sabem montar cavalo. Entendeu? Aí na Normandia de novo, a menina da Costa Rica quase morreu, o cavalo morreu. Imagina se é um cavalo de um árabe que acontece aqui. O escândalo que ia ser. Verdade. Então acho que isso é um pouco... Mas, voltando, o André, o Pedro agora, tem alguns outros que estão, acho que o Rodriguinho também tá, né, que tem essa oportunidade de ser sabe a diferença que é. Você já se coloca, você já larga um pouco, né? Você larga um pouquinho. Vai se preocupar com outras coisas que os outros não estão nem vendo. E além da experiência, você falou o que mudou na minha cabeça, acho que é a experiência de estar toda semana competindo em Europa. Então a gente vai para um campeonato do mundo, é como uma outra prova. Você conhece todo mundo, é o mesmo cara que na outra semana você está em Montpellier, e na outra você está não sei aonde. Para nós é o evento do ano. Para nós é o evento do ano, a história do ano, que a gente não corre. Que a gente não corre do mesmo jeito de que 2 anos, na verdade. E que a gente não corre do jeito que a gente corre aqui em Jaguariúna, ou corre aqui no Albar, porque o campeonato é uma prova como qualquer outra. Que para muitos mais importante é colocar a camiseta do Brasil do que correr a prova, e para ter a jaqueta depois, e para mostrar que foi da equipe do Brasil. E não, é até engraçado, porque a gente vai para um campeonato do mundo, é o mesmo negócio. Tá lá, vai pô, tipo, não vai, fica vendo o cavalo, não trota o cavalo 8 vezes no dia. Nem trota de manhã, vou lá, vejo o cavalo, tá tudo bem, os moleques treinam, volta, viu o cavalo, pá, beleza, ó. Fala pro Grum, ó, faz isso, tal, cada treinador faz o seu esquema, tal, e acabou, vai embora, ou fica lá conversando, tal, não fica todo mundo junto. Aquela tensão. Não, e pessoal que não vive, porque o grande problema é não vive o cavalo 24 horas. Quando chega num esporte que você não tem nada, em 2 semanas você não tem nada a fazer, só ver o cavalo, fica parado na frente da baia do cavalo, olhando o cavalo, não sei o quê, aprendendo sobre o seu cavalo 15 dias antes da prova, porque você não conhece. E aí inventa de fazer alguma coisa. Inventa de fazer coisa, vai dar merda. Eu acho que foi no Mundial, num Pan-Americano, eu acho que era um Grum da Argentina, tava com um cavalo lá, não tinha o que fazer. Resolveu cortar o machinho do... eu lembro, foi no Uruguai, em 2007. Aí a hora que ele pegou a tesoura, foi ali cortar perto do boleto, né? O cavalo assustou, puxou a mão pra trás, a tesoura entrou. No boleto, não tô na articulação, né? Então não tem que ficar caçando, sabe? E outra, eu acho... É igual qualquer esporte de alto rendimento olímpico no Brasil. O cara treina para qualificar. Ele não treina pensando na Olimpíadas. Chega na Olimpíadas... O cavalo já está pior do que estava. O cara chega na Olimpíadas e não tem o melhor resultado da carreira. Por quê? Porque o pico dele foi pro treino. Eu acho que é o grande... Assim, evitar
pensar o pico lá no Mundial, para chegar bem no Mundial, e não para treinar e tipo, o trabalho não acabou por ser selecionado. Entendeu? E claro, quanto mais melhor. Eu passo isso também, assim, tipo, de ter pouco cavalo e não poder treinar o que é necessário para o cavalo ter um rendimento melhor A linha é muito tênue, né? Hoje no esporte. Sim. E o que mais? A gente tem que. Vamos para as perguntas de sempre, André. O que você faz no seu descanso obrigatório lá no Catar? O descanso obrigatório no Você Catar. tem descanso obrigatório? Tem, Acho que a família deve ser também. Sexta-feira é ficar em casa. Quando a Paula inventa de ir pra shopping, né? Que geralmente vai pra shopping, né? Mas é churrasco e chamar o pessoal pra ficar em casa e chamar os brasileiros e tudo. Uma coisa que a gente não falou aqui, né? Falamos muito ano passado. O Silvinho também foi cavaleiro, foi o primeiro cavaleiro e virou veterinário. Deixar isso mais claro para todo mundo. Mas eu não fui. Era mais a minha irmã. A Karina sempre foi eu montei em 93, eu acho, 94, naquelas provas que tinham na represa ali de Guarapiranga, o Bauer, né? Que tinha o Bauer e da Helena, que é a Helena. Eu lembro que eu ia fazer prova com meu pai, com manga larga também, 93, 94, e depois parou. E aí teve um pessoal em Mogi que começou a fazer, que era um pessoal da Fernanda Bucô, que montou muito tempo com o Strauss, né? E aí eu lembro que minha irmã estava com 13 anos, ela tinha pavor de cavalo. E aí meu pai comprou uma aguinha para ela e ela começou a montar. E eu não... Nessa época eu ainda não... Foi acho que 98, 99. Eu acompanhava tudo. Mas o foco era a Karina. O foco era a Karina. Ela sempre incentivou ela a ter mais confiança e gostar de fazer. Os filhos gostam de cavalo? Os meus filhos? O Gabriel e o Leandro são doidos. A Duda também. Agora... E aí depois comecei a fazer a faculdade, aí comecei a montar, voltei a montar. Isso foi engraçado do Uruguai em 2005, porque na verdade o convite foi para minha irmã. Só que aí o Guilherme tinha arranjado uma prova para fazer na França, no mesmo final de semana. Aí meu pai falou, pode ir meu filho? E eu tinha feito acho que uma prova de 160. Uma semana antes em Avaré com a Kauma, que o tio do André me emprestou, a Mariana, né? E aí eu fiz, acabei, e aí depois fui pro Uruguai. Foi eu e o Jorge Maluf. Chegamos lá, Zé. Era um cavalo de 1,60 m, com as pernas gigantes, os boletos tudo inchado, estendão, tudo, puro sangue inglês. Puro sangue inglês, não tinha árabe, era puro sangue inglês, cavalo de Raid. Os caras me deram um pedaço de couro com 2 estribos para montar. Aí o Jorge falou, você vai ganhar essa prova. Eu falei, vou ganhar a prova, não consigo nem montar nessa cela, você tá doido? Aí corremos atrás de uma cela, montamos a cela, e aí foi engraçado que a gente, em Durasmo. E aí no final a gente ganhou. E eu lembro que na época, era 2005, e acompanhava Durasmo antigamente, era ir e voltar, a prova inteira. Era 40 km, o primeiro anel, você ia 20 e voltava 20. Aí o segundo anel era 30, ia na mesma pista, 15 e voltava 15. E a rádio narrando. E eu larguei por segunda etapa, e o cara me xingando. Eu tava em quarto, longe assim, e eu via os caras lá. Não, vai, põe mais. Eu falei, mas eu tô a 22. Ele falou, não, põe 26, vai, não sei o que. Eu falei, não, mas não. Segura com uma mão só e vai, não sei o que. E eu fui, o cavalo. 1 minuto dentro. Ganhei a prova. E eu ganhei a prova porque eu ouvi a rádio. Rádio Cristal. A Rádio Cristal tava assim, era uma reta, virava à direita, uma outra reta e tinha chegado. E eu lá, cruzei com o cara lá atrás. Falei, segundo lugar não vai, né? Vou ganhar a prova e tal. O cavalo já tava um pouco cansado. Daqui a pouco eu só ouço a molecada na rua. Corre! Eu falei, que corre? Não, o outro, o segundo tá vindo, não, isso aqui. O cara da rádio, o segundo tá chegando. Eu olho pra trás, o cavalo disparado. Eu falei, puta! Não posso perder agora, hein? Tocava aí, cheguei acho que meio corpo de vantagem. Porque o Uruguai é o lugar que o Enduro tá mais perto de ser um esporte popular, né? Sim, até por causa do Raid. O Raid, quando eu fui lá, você ouve na rádio, domingo de manhã. Muito louco como... Eu fui em alguns com o Pio, cara, é uma história, você vê aquilo ali, você cidade, sente, né?
eu tenho muitos amigos lá e eu acho que eu um respeito enorme por eles, assim, pelo que eles fazem, assim, e, sabe, tão pequeno e tudo, mas São raçudos. são raçudos, e gente boa, assim, sabe, não é... E humildes, né? Humilde, Sabe? Pô, a sabe? gente O tem cara- pouco recurso, mas Pô, os nem caras por isso são- a gente vai desistir, né? o cara tá sempre aberto, sempre solícito, sabe? Tipo, o pessoal, gente boa. E o que você quer ouvir aqui no fundo do podcast? Não vai falar música árabe. Não. Não. Acho que um Beatles, né? Boa. Sei lá, um Let It Be, ou um Here Come the Sun. Acho que é uma música que eu levo sempre pra... Tipo, tem sempre pra amanhã. Dando coisa errada ou coisa certa, tem sempre pra amanhã. Não tá nem em cima nem embaixo. Qual é a pergunta que a gente devia ter feito e não fizemos? Essa é uma pergunta que a gente pega todo mundo A aqui. pergunta que... Não, acho que a pergunta que talvez já... o que você dá pra baixar o coração? Ou pra valer o cara, não sei o quê. Mas eu acho que... Eu sempre falo é treino. Assim, Lógico, como todo esporte. Muito. Já falamos do pessoal ali dos Emirados. É outra coisa, é outro... Funciona porque também não existe muito controle. Mas pro resto do mundo que precisa... Que tem um controle sério e que não consegue... É muito treino, é muito o dia a dia, Muita é equipe. muito cuidado, é muito, sabe? Muito time, muito... Não tem hora pra dormir, não tem hora pra acordar. Sim, Como todo, muita É vitamina, suor. ali. como todo esporte é suor, é dor, é suor e dor. E Qualquer nesse é um esporte suor de longo prazo, né? Longo prazo. Você não faz um cavalo em menos de 2 anos. É, lógico. Tem, assim, é difícil mensurar, assim, sabe? Eu acho que assim, eu falo para os meus treinadores também que eu acho que cada cavalo tem uma chavinha que liga ele e faz ele... Você precisa achar ela. Você precisa achar ela. E o seu trabalho é achar ela. Eu já tive cavalo... Legal isso aí. Eu já tive cavalo que a gente comprou, cavalo do Uruguai, que a gente comprou, que chegou com outro treinador lá e... Dois cavalos, aliás. Um cavalo que demorava 8 minutos para baixar. Que era uma porcaria que o cara deixou de lado, virou pra escolinha. A gente... Chegou uma época que a gente montou uma escolinha, os meninos começaram a fazer enduro, virava pra escolinha. Aí quando mudou e voltou, chegou 6, 7 treinadores novos. O cara, um foi pro um, outro foi pro outro. Ganhamos todas as provas com esse cavalo da temporada, inclusive a Emir Sword, que é a mais importante. E foi até engraçado que no dia o cara chegou à primeira etapa da Emir Sword e chegou a 30 por hora. E esse treinador gosta que eu escute ele no esteto. Aí vem doutor. E ele, tipo, pra cruzar a linha, fala: vem doutor, que ele vai estar baixo. Falei, vai tá 30 por hora? Esse cavalo aqui é 10 minutos. 10 minutos pra baixar, que eu não vou correr, vamos devagar, isso aqui. Eu botei o relógio, tava assim, tum. Falei, não. Falei, peraí, eu contei de novo. Falei, 52. E foi. Aí chegou dos outros, botava, ia direto. 1 minuto. Correu assim 1, 2 temporadas. Aí o cavalo teve um problema agora no casco e... Mas é assim, eu acho que cada cavalo é uma chavinha especial que você liga e desliga ele e você vai... Não descartem todos os cavalos, mas também não fique dando murro em ponto de faca. Aí tinha uma frase que é: quem desiste nunca ganha. Quem ganha nunca desiste. Mas se você nunca ganha e nunca desiste, você... alguma coisa tá errada. Sim. E bom, quem você acha que a gente deve entrevistar nas próximas edições do Descanso Obrigatório? Vocês já fizeram com o Cadão? Cadão, Henrique, Wanda, Rodrigo Rodrigo Barreto, Alemão, Ana Carla. Pô, acho que vocês podiam fazer com um cara que deve ter muita história pra contar também. Que já passou por várias etapas dentro do enduro, que agora virou mestre de cerimônia, que é o Danilo, eu acho.
Boa. Beleza, ele tá no nosso. Eu acho Tá que na o lista, Tá Danilo- na lista. Boa. Ele agora é mestre de cerimônia, né? Eu vi que ele tá- Ele adora o sempre um microfone. cara Eu sempre falo pra ele. Ele adora o ele microfone. gosta, né? Então acho que ele tem boas histórias pra contar. Valeu, Silvinho. Boa, obrigado. Obrigado a vocês, cara.